Olá, esse é o canal de conteúdos em áudio do Afronte Jornalismo das Gentes. Olá pessoal, espero que estejam bem. Kleber Busato, CIM Regional Sul, equipe Florianópolis, dando sequência ao nosso curso da ideologia capitalista à conjuntura político-indigenista no Brasil. Nesse capítulo 12, tratamos sobre o modelo keynesiano do capitalismo, ou também conhecido como keynesianismo. Então, o capitalismo keynesiano, ele é um modelo de capitalismo cuja ideologia defende que o Estado, ou seja, os governos, enfim, dos diferentes países, no nosso caso, o Brasil, o governo brasileiro, por exemplo, deve atuar com força para enfrentar e superar as crises econômicas, as recessões, como se diz, produzidas pelo próprio capitalismo no seu modelo de economia liberal. E com isso manter a atividade econômica aquecida, promovendo a elevação do número de empregos, da renda das famílias e assim por diante. Então as ideias do keynesianismo surgiram com o economista John Maynard Keynes, principalmente a partir da publicação de do seu livro, enfim, A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, em 1936. Então, antes do surgimento dessa teoria, enfim, econômica, keynesiana, de John Maynard Keynes, muito se discutia sobre o que fazer durante uma recessão, ou seja, um período de crise do capitalismo em que se verificava uma retração geral da atividade econômica, com a queda do nível de produção, que economia é medido pelo produto interno bruto, chamado PIB, que a gente ouve falar aí quase todos os dias, no noticiário econômico. Também a crise, verificada a partir do aumento do desemprego, a queda da renda das famílias, ou seja, nos momentos de crise do capitalismo, o que fazer? Então, no início do século XX, esse economista britânico, ele tentava perceber os motivos pelos quais os trabalhadores do país perdiam seus empregos durante uma crise econômica, mesmo que aceitassem receber menos em troca da manutenção dos seus empregos. Então, com a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, nós vamos, num outro momento, tratar com mais tempo esse episódio, no bloco aí das consequências, do capitalismo no seu modelo do liberalismo clássico. Então, mas de toda forma, fazendo referência a essa grande crise, do 1929, do capitalismo mundial, o mundo todo então entrou em uma crise profunda, E esse economista, o Keynes, ele foi um dos primeiros a perceber que o livre mercado não conseguiria resolver aquele problema, ou seja, aquela ideologia liberal clássica de que o Estado, os governos não deveriam influenciar, atuar na questão da economia, que o melhor método seria deixar tudo nas mãos do mercado, enfim, que essa seria a melhor forma de organizar a economia num determinado estado. Keynes percebe que essa ideologia, esse modelo não funciona. Então, a solução proposta por Keynes estaria na volta da expansão da economia por meio de novas despesas do governo. E isso possibilitaria, então, a criação de empregos, ou seja, o Estado, agindo, enfim, colocando recursos públicos, para fomentar diferentes setores, da economia,
como estratégia para alavancar, digamos assim, né, as condições de empregabilidade, né, aumentar o número de postos de trabalho e assim por diante. Então, essa, digamos assim, seria uma tônica, né, da teoria econômica de Keynes. Do ponto de vista político, isso vai se traduzir no que se convencionou chamar de o estado de bem-estar social, que é uma forma, podemos dizer assim, de organização política na qual o Estado, né, os países, as nações, enfim, tem um papel bastante importante na promoção social e da economia. Então, seria o estado do bem-estar social. Podemos dizer que seria uma forma de aplicação da teoria econômica keynesiana, do capitalismo keynesiano, na organização política do Estado, dos Estados, das nações. Então, conceitualmente, o Estado, enfim, as nações, atua nesse sentido, né, ao lado dos sindicatos, empresas privadas, enfim, atendendo às características de cada país, evidentemente, com o intuito de garantir serviços públicos e proteção à população. Então, os países europeus foram, nesse aspecto, os primeiros e principais incorporadores desse modelo, né, que foi adotado ali pelos partidos sociais-democratas, né, na Europa, a partir especialmente ali do final da Segunda Guerra Mundial, meados do século XX. O estado do bem-estar social, digamos assim, ganhou ainda mais terreno com a inclusão do conceito de cidadania, propagado após a queda dos regimes totalitários da Europa. Também vamos tratar com mais calma, né, em outros capítulos, acerca desses regimes totalitários, o fascismo na Itália, o nazismo, né, na Alemanha, todas as consequências decorrentes, né, desses regimes totalitários, no que tange, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, enfim, também nesse bojo das consequências, né, do capitalismo liberal clássico. Mas, enfim, fazendo essa referência mais sintética nesse momento, para demonstrar assim, que após a queda dos regimes totalitários, então, associou-se a ideia de que as pessoas, né, os indivíduos, enfim, são dotados de direitos sociais. Então, o modelo de organização estatal concede aos indivíduos bens e serviços durante a sua vida. Então, os direitos sociais conferem, por exemplo, serviços de educação, saúde, seguridade, lazer, né, aos cidadãos e cidadãs dos respectivos países. Por exemplo, no caso nosso aqui, o Sistema Único de Saúde, o SUS, né, é uma aplicação, podemos dizer, né, prática desse modelo, né, em que o Estado, no caso aqui o Brasil, ele assume o compromisso, a partir da Constituição, de garantir minimamente, né, condições de atenção à saúde da sua população de forma gratuita, né? Então, esse é uma consequência, digamos assim, desse modelo de Estado, né, chamado Estado do Bem-Estar Social, enfim, que vem dessa matriz, né, econômica, que entende a importância do Estado, né, na atuação, digamos assim, no tema da economia. Então, o keynesianismo e o Estado do Bem-Estar Social foi predominantemente nos países ocidentais na segunda metade do século XX. Então, ele teve hegemonia nesse período, né? E também o keynesianismo foi de importância estratégica para a sustentação da hegemonia do próprio capitalismo nesse período aí de meados do século XX. É importante ter presente nesse contexto, lembra que a gente falou, né, da característica camaleônica, da característica de adaptabilidade, né, do capitalismo, né,
para se manter hegemônico, para se manter dominante, né? E, assim, a importância desse modelo keynesiano do capitalismo, nesse período pós-Segunda Guerra Mundial, foi fundamental para manter a própria hegemonia do capitalismo, digamos assim, porque, primeiro, diante de um continente europeu devastado pela Segunda Guerra Mundial, somente os estados nacionais teriam força econômica para fomentar a reconstrução do continente. Então, né, as indústrias, né, não teriam condições financeiras, digamos assim, pelo menos essa é uma análise, de fomentar a reconstrução, né, do continente devastado pela guerra. Então, os estados nacionais precisaram entrar com recursos públicos. Segundo, porque diante da alternativa que estava posta no período, né, de um outro modo de produção, que fazia frente ao próprio capitalismo, representado, né, enfim, pelos conceitos, ideias, teorias marxistas, né, de Karl Marx, e que se traduzia no governo ali, especialmente da antiga União Soviética, e, enfim, que dá seu nome, né, de comunismo ou mesmo, né, do socialismo. Então, os trabalhadores, eles, ao receberem essas concessões, né, de direitos sociais, isso serviu como um mecanismo que ajudou a travar o avanço, né, do comunismo, representado, então, como dissemos, pela União Soviética. Então, atualmente, o capitalismo keynesiano ele já não é mais hegemônico, né, no capitalismo, no mundo, né? Houve uma alteração e há, evidentemente, uma disputa muito grande dentro do próprio capitalismo em torno desses diferentes modelos, mas o primeiro país a abandonar o modelo keynesiano, né, foi a Inglaterra, já no governo da Margaret Thatcher. Ela alegou que o Estado, no caso lá da Inglaterra, não dispunha mais de recursos para sustentar o bem-estar social, o Estado do bem-estar social, e passou a retirar direito que os cidadãos haviam conquistado no decorrer das décadas anteriores. Então, Margaret Thatcher governou ali a Inglaterra já na década de 1980, por ali, e ela passa a adotar outro modelo, né? Um outro ideário, outra ideologia de capitalismo, né? Que nós vamos trabalhar no outro capítulo, conhecido como o neoliberalismo, né? O modelo neoliberal do capitalismo. Então, é importante termos presente essa questão. E também, já a título introdutório, é importante a gente ter presente, então, exatamente esse aspecto, né, desse modelo de capitalismo, né, que tem essa ideologia, né, tem toda uma fundamentação econômica que apregoa a importância da atuação dos estados nacionais, né, com força como elemento de fomento da economia, né? E a gente vai aprofundar mais isso nos próximos capítulos para a gente ir entendendo como que isso se traduz, né, nas disputas políticas, inclusive eleitorais, que vem se dando no Brasil nos últimos anos, inclusive a disputa ideológica, como que esses elementos se misturam, né, nos embates ideológicos, né? Nós temos aí muitas vezes setores, né, da extrema-direita, por exemplo, aqui no Brasil, que acusam, né, qualquer medida, por exemplo, adotada pelo governo brasileiro como uma medida comunista ou como um elemento do comunismo,
Então, será que é mesmo algo relativo ao comunismo ou são medidas que se caracterizam dentro do próprio capitalismo, mas mais de acordo com esse modelo do chamado capitalismo keynesiano ou do estado do bem-estar social? Então, noutros capítulos, vamos também voltar a esse tema e irmos aprofundando, né, ainda mais esses elementos. É isso por hoje, sigamos na luta e na esperança. Quanto maior a luta, maior a esperança. Acesse as nossas redes no Instagram, Facebook e YouTube digitando Afronte Jornalismo, tudo juntinho. E para conhecer o nosso site, escreva afrontejornalismo.com.br. Esse é um projeto de comunicação popular e independente. Você pode apoiar com o Pix que está disponível em nosso Facebook e compartilhando os nossos conteúdos.